porque tem algumas pessoas que têm baixa visão, aí se puder centralizar mais, ótimo. Ok. Bem. Então, falando para Pedro, a gente conversando aqui em língua de sinais, estamos nos vendo, né? Mas no áudio vai ter um pouquinho de atraso, porque até chegar, né? Então a gente vai ter um delayzinho aí de alguns segundos, tá bom? Então eu vou fazer a Libras, tá? Bem natural, para a gente fazer um bate-papo bem tranquilo, tá? Bem calmo, para nós poder, né, as intérpretes, conseguir fazer o contexto das perguntas e das respostas. Então vai ser bem tranquilo o nosso bate-papo agora, tá bom? Nada de rapidez, vai ser bem tranquilo para poder ter, né, esse intervalo aí da internet e da sala juntamente com a intérprete. Pedindo só para a intérprete, se puder, ou falar um pouquinho mais alto. Então tá bom, então, beleza. Tá ouvindo melhor agora? Ok, vamos fazer um teste. Pode falar. Então, vamos só fazer um exemplo, né, para vocês verem se está ouvindo direito a minha voz. Aqui, eu estou aqui na Câmara de Vereadores para mostrar para vocês, tá? Onde a gente vai gravar essa live, tá? E a hora que começar a nossa live mesmo, aí ele vai mostrar para vocês a Câmara de Vereadores onde ele trabalha. Tá ouvindo bem a minha voz? Ok. Vamos lá. Acontece, em questões de tecnologia. Bem, quero agradecer ao vereador Pedro, né, que já está em exercício no segundo mandato, e Cleitiana aí o terceiro, né, de muito trabalho. E eu fico muito feliz de você disponibilizar esse momento para compartilhar a sua experiência com a gente, né? Você é uma pessoa surda que traz essa representatividade para o Brasil todo, né? Às vezes a gente imagina, mas será que a pessoa surda pode mesmo trabalhar como vereador, né? Tá aí a prova do Pedro, que é uma pessoa surda e que é vereador. E aí, em busca, né, de pessoas com experiência, eu encontrei Pedro e é o único vereador surdo, né, que está em exercício. E isso é importante, né, para que todos os surdos do Brasil enxerguem aí um modelo, um exemplo de pessoa e você serve de inspiração, né, para toda a comunidade surda, para que também possam se candidatar né? E aí eu queria te trazer uma primeira pergunta. Primeiramente, Sobre né, a sua boa noite a todos, né? experiência Antes da como sua pergunta, vereador. agradecer a você pelo convite dessa live aqui nessa noite. Estou muito feliz por estar participando dessa live. Estou aqui na Câmara de Vereadores, onde eu trabalho, né? Então, eu sou surdo, sim,
bastante experiência já na área política, né? E eu aprendi muito e trouxe muito contexto para essa parte da política, né? E hoje eu quero aproveitar, né, que estamos ao vivo aqui, né, para mostrar para todos vocês a importância, né, que tem pessoas que às vezes, porque pensa que é surdo, sente rejeitado, desprezado, às vezes acha que nem sabe nada, né? Então precisamos tirar isso de dentro de nós. Nós surdos somos iguais, precisamos defender a nossa comunidade, independente de seja da direita ou da esquerda, o seu perfil é de cada um e precisamos sentir, né, a pessoa, independente se tem voz ou não, se fala ou não, a importância é mostrar, saber que nós trabalhamos, né, na comunidade surda e eu, como vereador, trabalho aqui na Câmara de Vereador e sou surdo. Hoje, né, com a minha grande experiência aqui nessa Câmara de Vereador, né, eu começo, né, a perceber que eu fiz o meu primeiro mandato, né, trabalhei em prol, né, a população e aprendi muito, né, e ensinei muito também nesse meu mandato, e porque tem muitas regras na política, tem constitucionalismo, tem leis, então, assim, são muitas regras, né? E eu fui todo dia aprendendo e estudando, né, com o dia a dia do vereador, né? Então, eu fui seguindo os caminhos, e aí depois precisei trabalhar bastante, mostrei, né, para o povo, né, qual que é a diferença. Hoje, até nos nossos requerimentos aqui, tem alguns requerimentos que são inconstitucional, outros é constitucional. Então, enfim, fui aprendendo dia a dia, com o tempo, devagarzinho, como que é a política, né? Não, e não só ser vereador, aprender como a nossa cidade, vereador não. Precisamos aprender a lidar também com os nossos municípios, saber leis dos estados, né? Então, precisamos, né, ter uma cidade de responsabilidade. E muitas pessoas, às vezes, né, acham que às vezes tem alguns lugares que vêm verbas de outros lugares. Então, precisamos, né, trabalhar unidos com os candidatos dos estaduais, federais. Então, precisamos conversar também com os deputados estaduais. Então, os vereadores trabalhamos todos em união, né, um com o outro. Aí, hoje, agora, aqui, nessa câmera, né, significa a casa do povo. Por quê? Porque aqui todos têm direito de vir, todos têm direito de olhar. Aqui cada vereador representa, né, o seu povo, a população. Então, quando a população quiser vir aqui, pedir alguma ajuda, com algum problema, estamos nós aqui, principalmente eu, para poder ajudar, né, a população, né? Um exemplo, se tiver alguma luz queimada, o povo pede e o vereador faz isso. Ele ajuda, ele liga, pede para a pessoa, vai até o secretário, pede para arrumar aquela luz, porque às vezes explica para eles que a rua, né, está escura, é perigoso. Quando acontece algum problema na saúde também, que não está conseguindo marcar alguma consulta, né, com o médico, aí ele chega as pessoas até ele e pergunta para mim como que é, se consegue pagar ou não, se é particular. E aí ele, né, consegue também, né, essa parte. Então, assim, às vezes o povo não entende muito, né, o que é os nossos requerimentos. Mas os nossos requerimentos é tudo em favor ao povo. Tem variedades, né? Então, precisamos, né, eu trabalho com acessibilidade, trabalho com os deficientes, trabalho com os intérpretes. Então, assim, todas as leis são obrigatórias, né, para nós como políticos, né? Então, né, o momento nosso como vereador é trabalhar, né? Não é só eu, vereador, não trabalho só em prol dos deficientes, não, mas trabalho em todas as áreas, né, que nos dá a oportunidade de ajudar o povo. Admiro
muito o seu trabalho e queria saber qual que foi o maior desafio quanto vereador. Então, hoje, o meu trabalho mais difícil hoje foi trabalhar, né, em casa, tudo tranquilo, mas os projetos hoje é muito difícil, né? Os projetos para nós vereadores, né? É mais difícil. Um exemplo, né? Se o povo, né, às vezes cobra projeto, às vezes pede, não, faz até polêmica com nós, através dos projetos, né? Fala que às vezes a votação foi certa ou errada, né? Mas a importância, o que acontece? Eu faço o projeto, né? O projeto é estudado, todos os vereadores lêem, né? Aí tem aquela comunicação, todos os papéis. Depois de aprovado aqui, aí passa, né, para a prefeitura. Aí, então, assim, o povo às vezes pensa que às vezes é o partido de um ou de outro. Não, não tem isso. Aqui todos nós somos iguais e queremos o melhor para o povo. Então, assim, às vezes é uma opinião, né, particular minha, né? Também, às vezes, as pessoas não entendem, né? Às vezes não senta, não conhece o projeto, que é muito mais importante, né? Então, é importante, né, a pessoa entender que às vezes tem projeto aqui, que às vezes a gente aprova, mas depois quando chega lá na frente ele é rejeitado. Então, o meu perfil aqui é trabalhar com o povo em direito a todos. Nossa, bastante interessante. Nas propostas, nos seus projetos que são voltados para a comunidade surda, e levar essas propostas para os outros vereadores para serem votados. Você já passou por alguma questão de outros vereadores questionarem e você precisar argumentar? Qual que foi os seus sentimentos? Você já passou por isso? Deu vontade de desistir? Hoje mesmo, né, eu posso dizer aqui que eu já tive muita polêmica, né, e já aconteceu sim, né, de às vezes algum projeto, cada vereador tem o seu projeto, a sua proposta, a sua ideia, né, e eu tenho a minha opinião própria do meu projeto. Então já aconteceu sim de alguns projetos, né, passarem aqui e às vezes não forem aprovados. É igual um projeto que teve aqui algum tempo atrás, né, de uma associação aqui de Catalão, que é a ecoterapia, né? Então, a mulher procurou, até a mim, então pediu, mostrou o trabalho, né? E lá é um projeto todo voluntário, todos lá são voluntários, então é um projeto muito importante para a nossa cidade, né? E lá tem muita criação, né? Lá é a ecoterapia, então eles fazem lá, né, um projeto muito importante, né? Então, precisou fazer um projeto aqui, um requerimento, para dar acessibilidade tanto nas pessoas, né, com todos os tipos de deficientes, todos os tipos de doenças ali naquele local, para ter, né, esse apoio a essa associação. Mas até hoje, né, graças a Deus, desde o meu primeiro mandato aqui, né, eu sempre venho, né, conseguindo, graças a Deus, todos os meus objetivos, né. Então, sempre os projetos que eu tenho aqui,
tem sido passado e aprovado. Então, sempre, né, quando tem alguns, né, as utilidades públicas, né, aí, então, tudo, né, eu consigo. Às vezes, quando a gente faz um projeto por aqui que não tem verbo, a gente consegue verba junto com a prefeitura, junto com alguns municípios, porque lá essa associação é toda gratuita, então precisa de remédio, precisa de cuidado para o cavalo, precisa de lote próprios naquele local, né, para poder criação. Então, assim, devagar a gente vem conseguindo, né? Já tem alguns anos que ele vem lutando também, né, para poder ajudar essa associação. Então, os projetos, às vezes as pessoas pensam, né, que a aprovação do projeto aqui é rápido, mas não, é demorado. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, porque tem toda a burocracia, né, dos projetos. Primeiro faz o projeto aqui, o advogado vê se o projeto é constitucional ou não. Então, se for constitucional, não aprova o projeto nessa Câmara. Então, assim, tem toda uma burocracia, uma estratégia, né, para que seja aprovado. Aí depois, né, vamos supor, tem também, né, e tem os direitos das pessoas homofóbicas, também, né, projetos da acessibilidade, então, projeto de rua. Então, assim, enfim, são bastante variedade de projetos bons, mas tem pessoas que pensam, eu não concordo com o vereador, né, o vereador não faz nada. Não, o vereador sempre trabalha e ele sempre vê, se o projeto for para o bem da população, ele sempre é a favor do projeto. Ele sempre é feliz em votar a favor. E se ele vê que o projeto não traz benefício para a população, eu voto contra. Ah, interessante. É um trabalho bastante imaginável. Quais são as atribuições de um vereador? E, de fato, não é fácil, né? É um trabalho bastante extenso. E você trabalha, você é vereador, né, na cidade de Catalão, Goiás. É isso mesmo, né? É muito bom, né, para a visibilidade das pessoas surdas. Tem chegado perguntas aqui de colegas nossos e muito bacana. Eu fico pensando, hoje, a gente passando por essa situação do coronavírus, muitas pessoas já te procuraram acerca da questão do uso das máscaras, que muitas prefeituras colocaram como obrigatório, né? Tem alguma coisa que você, como vereador da sua cidade, pode fazer? O que você acha sobre isso? Eu estou esperando porque minha intérprete está ouvindo a voz, né, da intérprete, para me poder começar a responder o que vocês me perguntaram. Então, bom, né, o que acontece? Eu nunca imaginei, né, na minha vida que poderia acontecer essa pandemia no mundo, né? Esse problema que estão tendo aí, né, aqui em outros países, né? Então, assim, nunca imaginei que um dia isso poderia acontecer, né? Eu imaginava que isso poderia só acontecer longe e está aqui bem pertinho de nós, né? Então, eu percebo, né, cada dia, né, o tempo vai acontecendo, né? E está difícil essa pandemia realmente, né? E eu percebi que todo mundo está preocupado, né? O que vai acontecer, preocupado. Então, né, eu penso, né, que realmente é muito perigoso, cada um tem a sua opinião, então são diferentes reportagens que a gente percebe, né? Então, eu sei que essa pandemia começou agora, né, no mês de fevereiro, né? Então, aconteceu, aí cancelaram já esses voos aí para fora do país. Então, eu percebi que já veio diminuindo essa pandemia, né? E eu sempre fico aqui preocupado, né, com essa pandemia que está
está acontecendo no nosso mundo, né? E aí, né, todo mundo falou que teve o carnaval e ele já começou a ficar preocupado, porque foi normal, né? Aí ele nunca imaginou que, né, tinha ter que esperar passar o carnaval. Aí quando foi no mês de março aconteceu, né? São Paulo veio aquela pandemia. Aí no dia 16 de março, né, o governo, né, do estado, né, afirmou, né, que divulgou que precisaria fechar, né, as lojas, as escolas, né, para evitar, né, contatos e aglomeração de pessoas, né, beijos, abraços, aperto de mão, e começou essa pandemia, né. Aí os médicos sempre avisando, divulgando, todo mundo, né, saber das regras para evitar, e ele ficou muito preocupado como representante do povo, com a comunidade surda também, né, para saber, né, como que a comunidade ia saber, né, da divulgação dessa pandemia, que às vezes poderia chegar atrasado para eles, né. Então, porque os ouvintes ouvem normal, né, já sabem, né, e quando é o surdo, então eu fiquei muito preocupado, né, com a pandemia para essas pessoas, meus colegas, todas as pessoas surdas, né? Como? Porque sempre chega atrasado, né, a divulgação para eles. E eu fiquei muito preocupado, conversei, né, com a minha intérprete, né, inclusive ela sabe, né, e aí eu pensei, preciso arrumar uma estratégia para poder avisar, né, dessa pandemia, porque infelizmente tem muito fake news, tem muita mentira falsa, muita divulgação falsa. Então tem pessoas que gostam só de fazer divulgação e não sabe o que é certo, o que é errado. E o povo às vezes ouve aquilo e fica morrendo de medo, não sabe que caminho tomar, né? E aí eu peguei, pedi a minha intérprete, né, e a gente fez, né, um vídeo, mais ou menos no dia 16 de março, né, aí nós dois juntos, gravou um vídeo, tem até no Facebook, se alguém quiser olhar, quiser ver. Então, assim, eu fiz um pouco resumido, né, das regras para evitar a pandemia, explicando, né, que precisamos usar máscara, ficar em casa, lavar as mãos. Então, assim, diversas regras, né, que é do próprio Ministério da Saúde, né. E eu percebi que todos os surdos viram, né, e pediram, ficou muito contente, né, com aquele vídeo. E aí depois teve mais, né, pessoas até a mim pedindo mais divulgação, porque muitas pessoas chegam até a mim e perguntam, falam que eu tenho problema de saúde, o que eu vou fazer? Então eu fico aconselhando as pessoas diabéticas, pessoas grávidas. Então meu papel é aconselhar muitas pessoas, minhas amigas grávidas, por favor, eu peço para vocês, por favor, fiquem em casa, né? Então, evita, né, festas, né? Então, assim, eu fico pedindo para elas, né, não fazer nenhum tipo de festas, né? Igual tem uma amiga minha, né, grávida, né? E aí eu pedi para ela, não faz o chá de revelação, vamos evitar, né, né, aglomeração de pessoas, né? Então, eu estou aqui, né, para dizer para vocês que nós também estamos usando máscara. Eu tirei para a nossa interpretação, né? Eu trabalho de máscara. Chegando aqui, tirei. A hora que eu for embora, eu coloco de novo. Então, é a importância de prevenir. Porque é mais importante todos nós usar essa máscara, lavar as mãos, né? Porque sempre usar no bolso um álcool gel, sempre, se possível, passa toda hora. Se for no supermercado, qualquer lugar, então precisa, né, ter essas regras do Ministério da Saúde. E hoje eu percebo, né, que a comunidade surda começou a crescer, né, em todo o Brasil. Então, eu fico muito feliz que o meu papel aqui na cidade é ajudar em tudo que o povo precisa. Eu apoio eles em tudo. Eu tenho a minha intérprete, que ela conhece, eu ajudo o povo na área da saúde. Se precisar, o surdo, qualquer ouvinte, tiver alguma dificuldade, todos os casos que precisarem, eu estou para poder ajudar o povo. Tenho bastante contato com todos.
É interessante e é algo muito sério também, né? É termos essa oportunidade de compartilhar as informações. A gente vê aí pelas redes sociais muitas informações, né? Muitos pronunciamentos de governadores, de ministros, de secretários da saúde e informações sem acessibilidade, né? E aí muitas pessoas têm feito esse trabalho de acessibilidade de um modo caseiro e voluntário também, né? Para levar essa informação. Então a gente vê que há pouco reconhecimento, né, e visibilidade para as nossas demandas. No seu caso, você que já tem experiência como vereador, qual é a maior demanda vinda da comunidade surda? A gente sabe que é a acessibilidade, mas em hospitais, em escolas, qual que é a área que mais demanda a presença de acessibilidade? Então, só explicando que eu não entendo a voz terminar para me poder começar. Né, você me fez a pergunta, eu vou mostrar para você um projeto que, inclusive, eu vou mostrar, vou pedir ele amanhã aqui na sessão da Câmara de Vereadores. É um projeto que necessita a presença de intérpretes, né, em todos os locais da pandemia. Vou explicar um pouco. O projeto é direcionado ao prefeito, ao secretário da comunicação, tá? O que? Eu peço esse requerimento, um intérprete, né? Porque para divulgação do coronavírus, né? Dessa pandemia. Sempre que tiver algum pronunciamento, precisar de uma intérprete do lado, para a nossa comunidade surda, né? Poder entender o que está passando, porque eles fazem só a divulgação, né? Pensa que já está bom, avisa se a pandemia está melhorando ou está piorando, como que está a saúde, avisa quantas pessoas morrem, mas, né, o prefeito, né, às vezes faz alguma reunião, avisa se é para fechar as lojas ou não, né, e aí, então, é importante, né, ter um intérprete do lado, porque o prefeito vai fazer e a intérprete do lado para poder já passar em primeira mão para a comunidade surda o que está acontecendo. Um exemplo, se acontecer alguma coisa, fechar as lojas, o surdo, a comunidade surda não sabe. Chega lá e fala, uai, o que está acontecendo? Porque falta de comunicação. Então, estou aproveitando, né, essa live aqui para mostrar já que amanhã vai ser lido, né, o meu requerimento nessa sessão. O que mais necessita de intérprete é no banco, são 2 lugares. Banco, hospital, e também no trabalho, né? Porque, infelizmente, tem alguns locais, algumas empresas que não têm intérprete. Alguns ouvintes ajudam, né? Mas a necessidade do intérprete nesses 3 lugares são muito importantes. Eu mesmo sofro alguns problemas com o banco, né? Um dia eu fui ao banco, né, e pedi para trocar a minha senha, né? E aí chegou lá no banco, eu tive um grande problema, porque lá não tinha intérprete, e aí o banco, né, pediu para eu poder ligar, né, no central de atendimento. Ele falou, não posso, como que eu vou ligar na central de atendimento? Eu sou surdo, não tem como eu ligar lá para trocar a minha senha. Então, assim, como faz? É difícil, é bastante problema, né? Eu fui até o gerente do banco e reclamei. Eu falei, como vocês trabalham aqui, né? Você é gerente do banco e precisa ter acessibilidade, direitos iguais para todos, né? Então, né, é importante, né? Eu, como representante político da cidade, né, eu exerço a bandeira da nossa cidade. Eu reclamei e exigi. O hospital também, infelizmente, tem bastante problema. Já aconteceu vários casos de surdo ter problema. Falta um intérprete também no hospital.
principalmente os hospitais particulares. Alguns não querem pagar intérprete, né? O prefeito, eu futuramente quero conversar com o prefeito, inclusive com esse meu requerimento, para poder colocar intérprete em todo lugar. Mas, infelizmente, os hospitais particulares é difícil, né? Então, eu acho que não, esse problema não é só aqui na nossa cidade, é sim no Brasil. Em Belo Horizonte, a gente passa pelas mesmas questões. Eu já tive situações de conflito com o médico e de eu chegar para uma consulta e o médico falar, não, você é surdo, você não pode andar sozinho. E aí isso em um hospital público, né? E aí eu posso listar aqui várias situações que a gente passa. Você falou aí de banco, em hospitais e até no ambiente de trabalho, né? As empresas às vezes não acreditam no nosso potencial enquanto pessoa surda, às vezes dão preferência para uma deficiência física pela interação através da língua portuguesa. Mas para a gente que é surdo, que demanda a língua de sinais, nem sempre as empresas têm esse cuidado, né, para contratar pessoas surdas, seja no comércio, seja nas mais diversas áreas, né? E, na sua opinião, por que isso acontece? Maravilhoso, intérprete. É porque toda vez que passa de uma fala para outra, eu falo para ele poder esperar. Então, vou responder, né? O que acontece, né? Eu vejo, né, alguns problemas, né, em algumas empresas, né, que tem, né, alguns deficientes que trabalham lá, né, e aí as empresas, né, algumas, né, contratam alguns deficientes porque pagam multa, né. Eu comecei a trabalhar a primeira vez aqui e foi em supermercado, primeira vez, né, de carteira assinada. Eu era bem jovem, comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu era o único deficiente ali daquele supermercado. O restante dos funcionários era todos ouvintes, só que eu consigo oralizar um pouco. Eu fiquei quase um ano trabalhando no supermercado. E naquele local ali, às vezes, naquele local ali, eu nunca sofri, né, nenhum bullying, todos me respeitavam, né, o chefe era muito importante ali, sempre, né, me ajudava, não tinha rejeição de pessoas, não, né. Aí, mas infelizmente, né, tinha alguns outros ali que eu tinha alguns problemas com eles, né, mas é meu perfil, né, então, assim, eu aceito a minha comunidade surda. Aí, na nossa cidade aqui, apareceu, né, na nossa cidade, mudou para a cidade de Catalão, a, a Mitsubishi Motores. É uma empresa, né, aqui de carros, esse é o sinal dela, da Mitsubishi, tá? Por causa que tem um círculozinho, então esse é o sinal da Mitsubishi. É uma empresa montadora de carro, muito bonita, muito bem conceituada, por sinal, aqui na nossa cidade, né? Aí, né, eu fiquei sabendo, né, pelo meu pai, que lá precisava de pessoas com deficiência, né? Por causa da lei, da cota, né? Então precisava de pessoas com deficiência, né? E aí meu pai me chamou e pediu para me levar o currículo. Aí eu fui até aquela empresa, fiz uma avaliação ali naquela empresa, né? E consegui passar, né? E eu consegui, e ali eu percebi, quando eu entrei naquele local, como era grande aquela empresa, né? Uma montadora de carro bastante bonita, bastante grande.
E ali eu entrei naquele RH ali, aí na hora eu fiquei um pouco preocupada naquele momento, né? Porque eu não ouvi, eu fiquei com bastante medo, né? Medo de algum acidente de trabalho, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? Naquele momento, né? De se era possível trabalhar junto com as pessoas, né? Aí uma pessoa, né, me chamou ali e me mostrou tudo e falou para mim que eu ia ter bastante experiências, né, que sabia que a minha experiência no passado era só, né, no supermercado, que na fábrica era tudo diferente. E aí levou eu naquele local e me mostrou. Aí falou, olha, você fez avaliação, você está de parabéns, mas eu vou contratar você por 3 meses de experiência, tá? Se porventura não der certo, eu vou te avaliar. E depois de 3 meses eu te dou a resposta de como será. E ele falou, ótimo, perfeito. Ficou muito feliz, né? Por entrar naquele local, mas ao mesmo tempo um pouco preocupado, porque era difícil, né? Porque era muita pressão, né? Era muito trabalho naquela fábrica, né? Então, assim, era uma linha de produção bastante rápida, né? E aí eu ficou, né? Eu fiquei naquele local, passando um mês, aí era bastante trabalho, né? E aí ele percebia que algumas pessoas ajudavam, o chefe daquele local ajudava ele, né? Me ajudava também. E assim foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí ele pensou, nossa, e agora? Venceu o meu contrato de trabalho. E ele foi passando, ninguém deu uma resposta, foi 4 meses, e foi passando o tempo. Aí com 4 meses, o chefe me chamou naquele local, a gente sentou e começou a conversar, né? E o chefe me falou, parabéns para você, estou admirado com o seu trabalho. Nossa, eu nunca imaginei como você trabalha super bem, seu trabalho, tudo na hora certa, você obedece às regras da empresa, seu trabalho, então, assim, muito importante. Ó, eu estou de parabéns, eu percebi a interação com o seu grupo de trabalho, perceba que você, tudo na hora certa, na fábrica, então, tudo que é possível você consegue entregar. Então, tinha diversos trabalhos ali, e aí eu sempre, né, fazia, e acabava que eu ajudava também o chefe. Então, o chefe percebeu, né, e o chefe percebeu, e o tempo todo, né, ele ficava ali olhando todas as pessoas naquela fábrica, e ele falou, nossa, percebi que você consegue tudo entregar na hora certa, todas as pessoas estão falando bem, então você passou. A partir de hoje, você é efetivo na empresa. Nossa, obrigada, só agradeci, obrigada, fiquei muito feliz naquela empresa. Aí depois de 6 meses de trabalho, aí eu comecei a fazer faculdade, aí eu escolhi uma área que eu amo muito, fazer faculdade, e aí eu descobri, aí eu comecei a fazer faculdade, né, para mim poder, né, começar a ingressar melhor naquela empresa, e até hoje eu faço faculdade. Desculpa, você me perguntou, né, se é difícil, eu entendi sua pergunta, né, aí você me perguntou se é difícil, né, então é difícil, sim, infelizmente tem algumas empresas que não têm consciência, tá? Aí o surdo trabalha, né, e precisa ter paciência, e tem algumas empresas que infelizmente, né, só tem ouvinte, tem algum surdo, e são os ouvintes mesmo da empresa que ajudam na interpretação dos surdos, né? Um exemplo, né? Se possível, o surdo não paga internet, aí às vezes tem algumas empresas que rejeitam ele, não está nem aí, mas sempre tem os ouvintes, né? Que acaba, né, ajudando as pessoas surdas que estarem naquele local. Mas eu sempre aviso e aconselho todas as pessoas, né? Vocês precisam, né, ter consciência. É interessante usar a sua história de vida, a sua trajetória, como
como modelo, né? Um caminho a ser seguido. Aqui no Instagram, a gente tem um limite de tempo, né, para live de 1 hora. Mas pela nossa conversa aqui, por mim, eu ficaria horas e horas. Mas o aplicativo tem essa demanda. Mas eu queria uma pergunta breve, assim. Você concluiu aí o seu segundo mandato, 8 anos, né, de trabalho. 8 anos como vereador. O que você tem para contar da sua trajetória do antes da sua trajetória? E a gente sabe, você teve aí esse período todo, né? O que você tem a dizer do antes e depois da cerimônia de posse do presidente, em que a primeira-dama fez o discurso em língua de sinais? E muitas pessoas que não conhecem, que não conheciam a língua, né, passaram a ver isso, trouxe visibilidade para a língua de sinais. E o que você tem para compartilhar do antes e depois desse discurso? Aí agora as pessoas passam a nos procurar, né? O que você tem a compartilhar sobre isso? Então, como vocês falou, né? Então, foi 4 anos, né, no meu mandato. Então, né, eu tive 4 anos aqui, trabalhei muito na nossa cidade para os deficientes, ajudando o povo, então tive muita experiência, né? Depois veio agora mais 4 anos, né, de meu mandato, né? Então, assim, eu nunca esperava, né, que as pessoas, né, ouvinte, e ainda mais no dia da apresentação lá, né, do Bolsonaro, que ele estava na televisão, começando, né, aí de repente parou tudo ali, eu fiquei emocionada, parece que parou aquele momento ali. Eu falei, possível como a Michelle fazendo Libras, bem no primeiro mandato, eu fiquei emocionada, fiquei maravilhada. Abriu as portas, né, para a comunidade surda, porque não tem palavra de expressar o meu sentimento naquele momento por ela fazer. Eu senti muito orgulhoso a todos nós, para a comunidade surda. Eu lembro, né, no dia 1º de janeiro, né, 2019, no dia 1º de janeiro de 2019. Então, assim, ficou uma data marcante e eu fiquei muito feliz com a presença da Michelle fazer, né, em Libras. Então, eu percebi que a partir daquele momento teve mais acessibilidade, teve mais intérprete, os governos, todo mundo, né, teve mais intérprete. Então, valorizou, né, a área do intérprete, a área da comunidade surda e a acessibilidade. Então, foi ótimo aquele dia, né, da interpretação, né, da Michelle. Então, parabéns, né, a toda a comunidade surda, né, eu tiro o chapéu, nós conseguimos, né, cada dia sempre evoluir mais, porque sabemos que não é fácil, né, ter acessibilidade. Às vezes, algum lugar é difícil, tem algum lugar que não tem intérprete. Eu sei que é muito fácil, mas eu dou os parabéns a todos. Então, o mundo, o Brasil em si, cada dia está se movendo mais e com o presidente agora, com a mudança do presidente, com o intérprete, com a Michelle, então foi tudo perfeito. Tem algumas pessoas trazendo perguntas aqui, mas a gente tem só mais 2 minutos. Vamos lá, rapidinho, ver se a gente seleciona alguma. Tinha uma pergunta
quando acabar a pandemia, né, sempre eu vou estar trabalhando aqui em prol, né, do povo. Agora é começar a torcer, né, para que, né, e como todos vocês sabem, eu sou, né, pré-candidato e vou tentar a minha reeleição, né? Então eu vou trabalhar em prol da população e ainda não sabemos ainda, né, por causa dessa pandemia, se vai ter a mudança da eleição desse ano, né, para o ano que vem, por causa do Covid-19, mas a vida continua, né, e eu vou trabalhando em prol do povo, para melhorar a nossa cidade. Tem uma intérprete, Elder, ela pergunta se na sua cidade a escola é bilíngue, que tem, quando que foi criada. Eu já aviso, tem informação, mas aqui não tem escola bilíngue. Infelizmente não tem, tá? Porque precisa, né, de algumas regras, né, e não tem escola bilíngue aqui na nossa cidade. Aí, futuro, né, eu quero estudar, né, para poder trazer para a nossa cidade, porque a nossa cidade ainda é pequena e não tem escola bilíngue. Então é isso. As suas informações foram muito esclarecedoras e admiro muito o seu trabalho feito aí ao longo desse período. A gente sabe dos entraves que a gente encontra e os desafios, eles sempre existem, né? E aí a gente encontra esses desafios aí, é o nosso último minuto de vida, né? Eu fico muito feliz por essa conversa. Nosso tempo esgotou aqui e parabéns, desejo paz e muito obrigado. E também a intérprete Rosane que nos acompanhou aqui, né? Que dedicou esse tempo. E a sua intérprete, desculpa, Pedro, qual que é o nome dela? Agna. Isso aí, muito obrigada também. Tá bom? Eu agradecer a você. Obrigada também a quem assistiu aqui. Muito, muito obrigado. Por esse, né, abrir esse espaço aqui para a gente poder, esse momento muito importante, essa live, para a gente poder mostrar a importância, né, do surdo na política, né? Então, quero avisar que sempre quiser marcar live, estou à disposição, qualquer momento, qualquer tema, estou livre para o bate-papo. Obrigada. Um grande abraço a todos. Isso aí.